Se você é cristão, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a parábola do joio e do trigo. Olha como que Deus responde as nossas orações, as nossas dúvidas e através da palavra. Ontem à noite, antes de dormir, eu estava conversando com meu esposo sobre algumas coisas, sobre algumas pessoas que estavam me incomodando na igreja. E eu falei pra ele assim, eu não queria estar sentindo o que eu tô sentindo e eu vou orar pra Deus tirar isso do meu coração. E hoje de manhã ele me deu essa palavra que fica em Mateus 13:24. E ele diz assim: a palavra vai dizer que o reino do céu é semelhante a um homem que semeia a boa semente, mas que durante a noite o seu inimigo veio e plantou o joio junto com o trigo. E quando elas cresceram, apareceram também o joio. E os servos desse senhor os questionaram: Senhor, mas tu não plantaste somente uma boa semente? Por que apareceu o joio no meio do trigo? E o homem respondeu: foi o inimigo que fez isso. E logo em seguida os servos disseram: queres que arrancamos o joio? E o homem disse: não. Se arrancares o joio, arrancarás também o trigo. Deixem que eles cresçam juntos. E no tempo certo da colheita, nós tiraremos primeiro o joio, lançaremos ao fogo e o trigo levaremos ao celeiro. Dentro da igreja existe o joio e existe o trigo. O trigo foi lançado por Deus, que germinou num coração fértil. E o joio foi lançado pelo inimigo. E ambos crescem juntos no mesmo lugar. E são muito difíceis de, a olho nu, você conseguir ver o joio do trigo. Não sei se você já conseguiu ver, mas eles são muito parecidos. O joio e o trigo são praticamente idênticos, você não consegue identificar. E se você, por algum motivo, assim como eu, estava querendo se afastar da igreja, ou se está afastado da igreja porque se deparou com o joio e não com o trigo, comportamentos de cristão que possam ter te ferido, ou que possam ter te assustado, ou que possam ter te afastado da igreja, e que por muitas vezes você se enfraquece, ou você deseja sair por comportamentos de irmãos da igreja, ou cristãos ali que deveriam te apoiar, mas você se entristece com algumas atitudes, com algumas palavras. Eu te convido a retornar, porque eu entendi, Deus falou no meu coração, pessoas são falhas, pessoas estão ali, elas não têm nada para te oferecer. Na verdade, você tem que olhar somente para Jesus. É isso que eu aprendi com ele. Então, essas pessoas que estavam me entristecendo com olhares, com certas coisas, Deus falou comigo esta manhã que eu vou olhar somente para Jesus. Eu devo olhar somente para Jesus. E esse trigo não vai me tirar do foco, porque eles estão ali do meu lado, na mesma igreja que eu, talvez fazendo coisas que eu jamais faria com uma pessoa nova que está chegando na igreja. Mas no tempo certo eles vão ser colhidos, entendeu? Basta saber se eles querem continuar sendo joio no meio do trigo. Eu decido ser trigo. E você? Você escolhe ser trigo ou joio na sua igreja? Eu decido. E eu quero ser trigo. Eu jamais quero ser joio como aquelas pessoas estão sendo comigo. Independente da igreja que eu estiver, ou no lugar que eu estiver, no meio, no ambiente que eu estiver, eu decido ser trigo. Porque eu fui curada por Jesus. E não finjo ser curada por Jesus. Pessoas são usadas pelo inimigo e nós precisamos ser trigo em meio a toda essa semeadura. E eu vou deixar uma pergunta para você. Na sua igreja, você é o trigo ou você é o joio? Eu decido ser trigo.